grande abraço, meus amigos e minhas amigas, de reflexões, né, conjuntas todas as quintas-feiras. Muito importante estarmos juntos nesses momentos para que a gente possa elevar o nosso pensamento, a nossa compreensão sobre quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos. São perguntas que todos nós sabemos que nos acompanham a humanidade há muito tempo. E os espíritos, através da metodologia de Kardec, nos responderam essas perguntas de forma brilhante, para que a gente possa refletir sobre as respostas e sobre as demais perguntas, né, que essas respostas, com certeza, nos proporcionaram e nos proporcionam ainda até os dias de hoje. Então, na lição de hoje, extraída do livro Coragem, né, Psicografia do Chico, Espíritos Diversos, nós vamos refletir um pouquinho sobre a lição intitulada O que Importa, de Emmanuel. E é interessante que ele faz ali uma balança, né, para a gente poder observar que existem coisas que importam na nossa vida e coisas que não importam. Não que elas não tenham uma certa importância, mas que em função da nossa caminhada de espíritos imortais, elas deixam de ser importantes. E é interessante que ele começa relatando sobre coisas que, na verdade, no senso comum, são coisas que nós damos muita importância. Vejamos, incompreensão. Incompreensão vem das pessoas não compreenderem nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas ideias, nossas escolhas. E muitas vezes nós nos sentimos muito incompreendidos. A gente não acha legal que as pessoas não nos entendam, né? E a gente cobra, de certa forma, uma certa reciprocidade do outro em relação àquilo que eu estou caminhando. Mas é prudente, do ponto de vista espiritual, não nos importarmos com a incompreensão alheia. Deixemos o outro em função daquilo que ele acredita que é certo, daquilo que ele considera que é ideal, daquilo que ele tem o seu respaldo teórico, ideológico, para poder fazer análises ao nosso respeito que a ele, ou a ela cabem por conta do que eles compreendem. Mas é recomendado que nós não nos importemos com a incompreensão alheia, que nós foquemos no trabalho, na dedicação, na continuidade das coisas que a gente acredita. Outro ponto é a ignorância. É muito comum nós avaliarmos o conhecimento alheio em função do que nós consideramos que é verdade e a gente, de certa forma, julga o outro pela nossa medida. E a gente, como fulano pode pensar isso? Como ele pode acreditar nisso? Como ele pode, seguir tal ou qual teoria? E nós, muitas vezes, intitulamos o outro, de falta de conhecimento, e ignorante. Mas, na verdade, ao outro cabe a sua caminhada, as suas escolhas, o seu aprendizado, o seu esforço de tentar compreender o mundo que o cerca. A nós cabe respeito ao ponto de vista alheio, que talvez da onde nós nos encontramos, nós podemos analisar que o outro é menos ou mais ignorante. Mas, na verdade, perante o todo, todos nós precisamos aprender muitas coisas. E nós sabemos, mais do que aprender, é nós nos esforçarmos por praticar.
que é exatamente, né, o grande apelo que os espíritos nos fazem, é o esforço por praticar. E a gente sabe que o dia a dia ele nos solicita isso. A nossa consciência já nos solicita isso, né, para que a gente possa tomar, né, decisões mais assertivas de respeito à forma do outro pensar. Um outro ponto, que é colocado é a questão da perseguição. Ora, não nos importemos com a perseguição. É difícil, porque ninguém gosta de ninguém, né, que te questione, que te critique, que a cada coisa que você fala, cada gesto que você mobiliza, cada passo que você dá, né, as pessoas meio que você sente uma certa perseguição, como se cada movimento, né, que a gente faça esteja incorreto, incongruente, né, inconsistente. Então, qual que é a recomendação? Não nos importemos com a perseguição, nos ocupemos, né, de fazer o que nos cabe na maior boa intenção possível, refletindo sobre os princípios que estão disponíveis, né, na doutrina, para que a gente possa, né, acertar um pouco mais. Um outro ponto, né, que ele menciona, a questão da injustiça, né? É muito comum nós ouvirmos, né, isso ou aquilo é injusto, né? Então, existe um certo clamor, né, na sociedade sobre justiça, né? E aí a gente aponta para todo lado a falta de justiça, a ausência de justiça. Mas é interessante que a única lei moral plural, né, que está no Livro dos Espíritos, lá nas leis morais, que é a lei de amor, justiça e caridade, é a única lei plural. Ela não é só justiça, ela é caridade, ela é amor também. Então, muitas vezes, a nossa compreensão da ausência de justiça, na nossa pressa para que as coisas sejam da forma que a gente entende, nós temos essa sensação, né, de impunidade generalizada. Mas a recomendação é: isso não importa. Observe, né, os atos, o comportamento do outro com compreensão, em função do que o outro está se esforçando, né, por fazer da melhor forma possível. Nós, do nosso ponto de vista, que os espíritos estão nos convidando, vamos tranquilizar, né, os nossos corações e vamos, né, fazer com que cada dia de nossas vidas a gente tenha um tijolinho a mais de construção dentro da nossa compreensão sobre esse tema tão importante. E ali ele vai, né, trabalhar várias outras questões. Mas é importante também falar do que importa, né? O que importa, então? Se algumas dessas coisas não importam, né, como a gente mencionou, algumas dessas, né, que a gente citou não importam, vem a pergunta, então o que importa? Né? E aí eu me lembrei de um recurso que nós utilizamos ao longo de nossas vidas e que funciona muito bem, para a gente poder perceber que a gente sabe o que importa. Muitas vezes, consultando o álbum de família, nós vamos ali identificando pessoas que até hoje nos influenciam, em função do que elas fizeram, da sua conduta, de como elas conduziram a vida. Não foram pessoas perfeitas, mas foram pessoas que, através do seu exemplo, nos atinge até hoje de uma forma muito significativa. E a gente percebe ali que o que essas pessoas fizeram, da forma que elas conduziram as suas vidas ao longo, né, de uma vida inteira, foram momentos de superação que marcaram a vida delas e as nossas vidas. Então, nós sabemos o que importa. Ali, aquelas decisões, aquelas escolhas, aquelas superações em circunstâncias mais desafiadoras
tornaram essas pessoas melhores, e a nós também. Porque as nossas circunstâncias, os nossos desafios também nos faz pessoas melhores. Nós sentimos isso nos momentos de reflexão. E aí ele vai apresentar para nós, né, algumas, né, dessas virtudes, né, desses valores que importam de fato na nossa vida, para colocar do outro lado da balança, né, para a gente perceber que cada coisinha que a gente coloca desse outro lado, né, tem um muito maior significado do que aquele montão de coisas, né, que estão do lado, né, contrário. E aí nós sabemos, paciência, como é difícil, né? Nós exercitarmos a paciência no nosso dia a dia. Mas não é impossível, porque nós já temos exemplos em nossas vidas, dos momentos em que nós utilizamos esse recurso da paciência e foi tão bom. Intrigas não aconteceram, discussões cessaram, né? Juízos de valor foram, né, transformados. E a gente percebeu, poxa, paciência é legal, a paciência nos ajuda. Desculpa sincera. Quantas bobagens nós não falamos para as pessoas com as quais nós convivemos, né? Cabe sim desculpas sinceras, sem a expectativa de esperar, né, que o outro as aceite e compreenda, mas é o nosso dever pedir desculpas sinceras, porque muitas vezes nós, né, no cotidiano ali das nossas atividades, seja dentro de casa, seja no trabalho, na sociedade, nós vamos fazendo escolhas, né, muito rápidas, muito velozes, e a gente, né, quando se dá conta, poxa, eu não deveria ter feito isso, não deveria ter falado aquilo. Então, cabe sim desculpas sinceras, não para a gente apagar, né, o que foi realizado, mas que a gente possa ter o compromisso, né, individual de mudar, né, de nos esforçar, de mudar a nossa forma, o nosso jeito de ser, né? Então, isso é muito legal. Calma, né? Ele também fala, tenha calma, né? Nos momentos ali de turbulência, né? Tenha calma, para que a gente possa conduzir a situação de uma forma mais inteligente, de uma forma mais clara, para que de fato a gente consiga atingir um objetivo, né, mais nobre nas nossas relações. E da mesma forma, existem tantas outras, né, virtudes e coisas boas que são citadas, mas vou ficar com essas por enquanto. E uma última coisa, né, que Emmanuel nos fala, que é muito bacana. Por que tudo isso? Por que nós olharmos cada vez mais, né, para o que importa em relação ao que não importa? A gente valorizar mais as coisas que importam e se desvencilhar, aos poucos das coisas que não importam, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Eu não me canso de falar o pensamento de Gabriel Delany, porque nós somos criados por amor, criados para amar. Temos os nossos momentos difíceis de dar importância a coisas corriqueiras, passageiras. Temos. Ainda nós somos apegados, né, ao que é transitório. Mas nós já temos consciência de olhar para tudo isso e também olhar para aquilo que está adiante, nos puxando, nos incentivando a uma caminhada de ascensão da nossa forma de compreender a nós mesmos, da nossa forma de compreender o mundo que nos cerca. Bendito o Espiritismo que nos auxilia nessa caminhada. Um abraço a todos, um abraço a todas. Que Jesus, nosso amigo, nosso mestre, permaneça conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.